Boa noite, meus irmãos. São todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Nessa noite temos a oportunidade de estudarmos a sua palavra, por ela sermos edificados, encorajados e inclusive alertados. Antes de iniciarmos com uma oração, considerando que há várias pessoas nos acompanhando neste momento pela internet, queremos lembrar que os estudos anteriores, as exposições anteriores aqui do texto de Apocalipse se encontram disponíveis no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Nem todos os estudos foram gravados, eles passaram a ser gravados recentemente, mas é possível encontrar já alguns estudos ali que estão disponíveis para serem assistidos e compartilhados em outras ocasiões, assim que os irmãos considerarem necessário. Nós vamos iniciar esse estudo orando e pedindo que o Senhor nos abençoe, dando-nos a compreensão mais uma vez da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor nos permite estarmos na tua casa para buscarmos o entendimento da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor assim nos abençoe e nos perdoe os pecados, nos purificando de toda injustiça, de toda impureza e consagrando-nos, ó Deus, na tua presença para o louvor, para a adoração e para o serviço que só o Senhor é digno de receber. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe como teu povo, nos unindo em toda a face da terra e nutrindo no nosso coração, fortalecendo, ó Deus, o nosso coração, a esperança de que em breve estaremos com teu Filho Jesus Cristo. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos poderosas, livra-nos do mal e nos abençoe. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, para aqueles que não estiveram aqui presentes e não participaram do estudo anterior, vamos fazer aqui um breve resumo daquilo que estudamos aqui na outra ocasião. Um estudo que foi feito em Apocalipse capítulo 20, verso 7 ao verso 10. De acordo com esta passagem, quando o tempo do reinado milenar de Cristo com a igreja se completar, este período que compreende o dia da ascensão de Cristo até o seu glorioso retorno, Satanás, que tinha sido amarrado na sua primeira vinda, na segunda vinda ele será solto. É neste tempo que terão sido reunidos todos os redimidos. Então Satanás fica preso até que todos os redimidos forem reunidos à presença de Deus. Esses que são destinados de acordo com os eternos decretos do Senhor. Quando todos esses terão sido selados e, portanto, o tempo da pregação do Evangelho da salvação chegar ao fim. Então, neste dia, quando todos os redimidos terão sido reunidos e a pregação do Evangelho da salvação não ser mais necessária no mundo, então chegará ao fim. Esta liberdade a ser devolvida a Satanás neste dia terá apenas um único objetivo, que é de reunir todos os seus seguidores, os quais se encontram espalhados em todo o mundo, com o fim de se unirem contra aquele que vem. Entretanto, serão terrivelmente punidos por sua rebelião. Satanás é solto, ele congrega os seus seguidores de todo o mundo e então, nesse momento, Cristo executa o seu julgamento final contra os seus inimigos. O diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, o estado final da sua condenação, para experimentar os mais profundos sofrimentos eternos. Então aquela ideia de Satanás com um tridente, o diabo com um tridente, espetando ali aqueles que estão no inferno, essa ideia, ela não combina, ela não se conforma com aquilo que nós encontramos aqui na revelação da Escritura, porque Satanás, no lago de fogo, ele há de sofrer conscientemente tormentos por toda a eternidade, não será um tempo eterno de prazer ao atormentar as almas daqueles que para lá forem enviadas. Antes terão sido lançados para o mesmo local a besta, o falso profeta, ou seja, toda a arquitetura do mal que sustenta os governos e as religiões anticristãs do mundo será destruída e também condenada.
o diabo, a besta e o falso profeta, não serão aniquilados, mas lançados vivos, conscientes do tormento da sua causa e de quem os terá condenado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme vimos aqui no capítulo 19, verso 16. Ele vem para julgar os seus inimigos, e eles serão lançados para o estado eterno de tormentos, cientes não só do motivo, da causa de terem sido levados para lá, a reta justiça do Senhor, mas também quem haverá de condená-los para esse estado eterno e irreversível de tormentos. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos ler a nossa passagem de hoje, a última parte do capítulo 20, do livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 11 ao verso 15, que dizem assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno, depois desse julgamento, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a passagem que nós estudaremos aqui antes, uma breve introdução aqui, antes de nós entrarmos aqui no estudo dessa passagem. Lá em Apocalipse capítulo 6, versos 15 ao verso 17, quando João descreve a abertura do sexto selo, lemos que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, num ato de desespero, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Como já vimos, a abertura do sexto selo se refere ao final dos tempos, quando os julgamentos finais são executados com grandes tribulações, conforme descritos no sétimo selo. Já vimos isso aqui, na abertura do sétimo selo, nós temos as descrições desses julgamentos finais da parte de Deus. Julgamentos esses que antecedem, inclusive, a vinda de Cristo. Mas as tribulações do mundo se intensificarão, conforme nós lemos no Evangelho de Mateus, como nunca descrito e reconhecido pelo homem na sua história aqui no mundo. Tão graves e tão intensas serão as tribulações na terra. Então, nós encontramos as descrições deste período imediatamente que antecede a vinda do Senhor Jesus para arrebatar o seu povo e executar julgamento final contra os ímpios. As descrições deste período nós encontramos na abertura do sétimo selo. Então, dentro do sétimo selo, João nos permite ter uma visão mais profunda ou mais detalhada sobre esse período. Então nós entramos nas descrições das 7 trombetas. As 7 trombetas são descrições do julgamento final, neste tempo final, dentro do sétimo selo. E na 7ª trombeta nós temos um outro desdobramento, mais um aprofundamento desses eventos finais. Aí nós temos as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus. Então, os sofrimentos reservados para esse dia são tão grandes que esses reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, eles caem em desespero. Quem pode suster-se na presença dele? E eles preferem que os montes caiam sobre a sua cabeça, que eles sejam escondidos nos penhascos, nas cavernas, pelo desespero diante dessa justiça que há de ser revelada. Então, a resposta à pergunta parece ser óbvia. A pergunta que eles fazem, de acordo com o que nós lemos no verso 17 do capítulo 6.
ninguém poderá resistir ao julgamento final reservado para os incrédulos e rebeldes. Na visão de João, eles estão tentando se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes. Mas a resposta é esta: ninguém poderá se esconder no dia da vinda do Senhor. Ninguém poderá se desviar do julgamento que está se aproximando. Ninguém poderá se justificar na presença de Deus. Quem poderá suster-se? Ou seja, quem poderá ficar em pé na presença do Senhor e sustentar a sua defesa? Ninguém. Ninguém. Não importa os poderes que possuem, nem suas condições sociais. Todos haverão de ser apresentados perante aquele que tem uma espada afiada que sai da sua boca, conforme lemos no verso 15 do capítulo 19. Na revelação de Jesus, João descreveu, uma das coisas que ele descreveu a respeito de Jesus nessa visão, é que ele tinha uma espada afiada que saía da sua boca para ferir as nações, ou para julgar as nações. E o julgamento de Cristo contra as nações é um julgamento baseado nas Escrituras, algo que veremos mais à frente aqui. E esse dia está chegando. Você que está me ouvindo agora, tanto aqui presencialmente, como aqueles que estão nos acompanhando pela internet, fica aqui um aviso bastante claro: este dia está se aproximando, Jesus está para voltar. Não nos distraiamos desta verdade das Escrituras, Jesus está chegando. Ninguém depois diga que não foi avisado pela pregação da palavra de Deus. Eu aprendi anos atrás que luz é igual a responsabilidade. Quanto mais conhecemos, mais responsabilidade temos. E todos têm sido notificados pela igreja em todo o mundo quanto ao dia do Senhor, pela pregação fiel das Sagradas Escrituras. Ninguém depois diga que não sabia. Muitos negam e evitam refletir sobre isso, enquanto outros zombam de qualquer mensagem que se refira a uma futura e severa punição da parte de Deus, por causa dos seus pecados, alegando que Deus é amor e jamais puniria alguém tão severamente assim. Contudo, além de inúmeras passagens bíblicas, esta é mais uma que enfaticamente prevê um julgamento final e punição para os incrédulos, para os que recusam não apenas a mensagem do Evangelho, mas aquele que ele anuncia, Jesus Cristo, o único Redentor, o único que pode libertar o homem dessa condenação, desse julgamento que se aproxima. Mas o homem, quando ele nega não apenas o Evangelho, mas aquele que pode libertá-lo dessa condenação, ele já está anunciando sobre ele mesmo a sua própria condenação. Considerando também o fato de que todos os santos, todos os crentes já foram justificados em Cristo. Esse julgamento não é um julgamento apenas para os incrédulos. Os crentes, eles são justificados pela morte do Senhor Jesus, e a justiça de Deus é imputada sobre eles, e eles são considerados justificados, porque a punição está sobre os ombros daquele que veio e morreu na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou para dar-nos a vida eterna quando eternamente estávamos mortos. Essa é a vitória de Cristo concedida àqueles que nele creem. A justiça dessa forma, ela é aplicada a todos, a crentes e a incrédulos. A diferença é que sobre os crentes, pelos méritos de Cristo, eles são agora destinados para a presença eterna de Deus, enquanto os incrédulos, por não ser encontrada a justiça de Deus sobre eles, por não terem os seus pecados justificados, eles são destinados para o estado de condenação eterna, porque Deus é justo. E se Ele não julga, Ele deixa de ser reto, moralmente reto, deixa de ser santo. E Deus não é assim. Deus é justo e Ele julga com retidão. E esse julgamento, ele está se aproximando. Todos os sinais, desde a época que Jesus subiu aos céus até aqui, têm sido intensificados, advertindo, alertando, chamando a atenção de todas as nações para esse grande dia que se aproxima. Vamos ao nosso texto. Verso 11 diz:
vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Essa visão que João teve aqui nos faz retornar àquela que está registrada no capítulo 4, verso 2. Quando João descreve o trono que estava estendido, armado no céu. O trono e também aquele que nele estava assentado. Nesse caso, se referindo ao Pai. No capítulo 4, o Pai é descrito assentado no trono, e no capítulo 5 nós vemos Jesus, o Cordeiro que foi imolado, que tinha as marcas de sua morte. Ele é encontrado digno, toma o livro daquele que está sentado no trono, e é nesse momento em que todos os povos, as miríades de anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, oferecem glórias e adoração ao Senhor Jesus. Então, este que está sentado no trono, de acordo com essa visão, é o Pai. Ele está sentado no trono. Essa visão foi importante antes de entrar nas narrativas das tribulações, culminando na grande tribulação e na revelação de Cristo. Foi importante para confortar a igreja, no meio de todas as tribulações que essas visões estavam prevendo, de que a igreja não tinha motivo para entrar em desespero, porque o Senhor continua sentado no seu trono, e o Senhor Jesus foi encontrado digno para nos justificar de todo o pecado e nos garantir a vida eterna. Então, esta visão foi muito importante, tanto aquela que João teve no capítulo 1, de Jesus visto no meio dos candeeiros, tendo na sua mão direita as 7 estrelas, se referindo aos 7 pastores, presbíteros, os mensageiros das igrejas da Ásia, bem como também esta visão que se segue logo após das cartas particulares a estas igrejas, no capítulo 4 e também no capítulo 5, sobre a dignidade do Filho. O substantivo trono aqui, que significa assento, é encontrado 47 vezes em todo o livro do Apocalipse. E a parte do trono do Pai, este trono que João vê aqui no verso 11, é distinto de todos os outros, porque estará sentado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele já indicou para nós no verso 16 do capítulo 19. No dia da sua segunda vinda, então quando Cristo vier, no dia da sua vinda, ele será visto assentado num trono, na posição de um rei soberano, preparado para julgar as nações. É ele quem virá proclamar o julgamento final com justiça. Como nós lemos no verso 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, quem vem aqui, quem João está vendo no verso 11, senão o Senhor Jesus Cristo? É Ele quem vem para julgar as nações, e Ele é visto assentado ali num trono branco, com a espada afiada que sai da sua boca, verso 15, contra a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para a peleja, verso 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. As miríades de anjos que virão juntamente com Cristo, preparadas para esta batalha, para este confronto. E como já disse aqui em outras ocasiões, não será uma batalha semelhante àquela que nós vimos nos filmes da Idade Média, onde nós temos 2 exércitos, cada um de um lado, e eles medem forças no meio do campo. Não, Jesus vem para esmagar os seus inimigos com seus pés. Não há uma medição de força, como se Satanás e seus exércitos tivessem as mesmas forças encontradas em Cristo e os seus exércitos. Não, a diferença é excomunal. Ela é radicalmente diferente, porque Cristo vem com toda a autoridade dos céus e sobre a terra para julgar os seus inimigos. João descreveu a visão deste trono como grande e branco. Grande e branco. A palavra grega que traduz grande aqui é megas, e conota ou figuradamente descreve não apenas a grandeza da autoridade de Jesus, mas também a grandeza da sua dignidade. Quando ele toma o livro daquele que está sentado no trono, toma o livro que está na sua mão direita, ele é adorado por todo o universo da criação, tanto os seres angelicais, como também pelos representantes de toda a humanidade redimida. Ele recebe toda a adoração, e é Ele quem abre cada um dos selos, é Ele quem revela os eternos decretos redentivos e punitivos
na história da humanidade. E à medida que ele vai abrindo, ele vai revelando os julgamentos, e ele vai redimindo o seu povo concomitantemente. Enquanto os ímpios estão sendo já preliminarmente punidos, os redimidos estão sendo resgatados deste mundo e reunidos na presença de Deus. É Ele quem é visto com tamanha autoridade e dignidade para ocupar esta elevada posição, um grande trono, um trono que é visto nos céus, sobre todas as nações. Também o trono foi descrito como tendo a cor branca, certamente indicando a grandeza incontestável de retidão e justiça da parte de Deus. Jesus foi visto no capítulo 1, verso 14, com cabeça e cabelos brancos. Ele oferece vestiduras brancas aos fiéis. É a promessa que ele faz à igreja, por exemplo, de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse. Vemos no capítulo 6 a respeito dos mártires que estão apelando por justiça debaixo do altar. E aí diz o texto que são dadas a esses mártires, vestiduras brancas, retidão, justiça, santidade. Foi visto assentado sobre as nuvens brancas. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 14, descrevendo aqui paralelamente o dia da sua vinda, ele foi visto assentado sobre nuvens brancas. No capítulo 19, verso 11, foi visto montado em cavalo branco. Vimos isso aqui recentemente. Inclusive os seus exércitos estavam montando cavalos brancos, e esses exércitos estavam vestidos com linho puríssimo, branco e puro. Aqui, nessa passagem, ele está agora assentado num grande trono branco. Num grande trono branco. Daniel capítulo 7, verso 9, fala do ancião de dias, assentado no trono, um trono branco. A cor deste trono contrasta com as trevas do pecado no mundo e da natureza daqueles que hão de ser julgados nesse dia. Então a revelação desse trono branco, depois que a igreja já foi retirada da terra, contrasta com a realidade caótica, tenebrosa deste mundo, de pecados, de poderes malignos, onde os homens se confundem com os exércitos demoníacos, reunidos todos para essa peleja, ou para esse contraste, ou para esta oposição, ou para essa distinção entre o reino celestial e glorioso de Cristo, com os seus anjos, com os exércitos que estão presentes aqui na terra. Cristo é perfeitamente puro, enquanto os homens que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como nós lemos no capítulo 7 de Apocalipse, ou seja, não foram justificados pela fé, eles não são puros, eles não são retos, eles não são íntegros. Nisto, reconhecemos a autoridade moral de Cristo, que veio ao mundo para cumprir a obra expiatória sem nunca ter se manchado com pecado, conforme o testemunho do autor de Hebreus no capítulo 4 e no capítulo 9. Não apenas essa autoridade de Cristo, ela não é apenas posicional, é uma autoridade também moral para julgar as nações, porque só Ele foi encontrado digno, segundo a visão que nós temos no capítulo 5. Mas agora no capítulo 20, Jesus, Ele vem de forma física, Ele se revela de modo físico, pessoal, diante de todas as nações, agora visto pelos homens como o único que é digno de executar tamanha justiça. Não apenas, como eu já disse, pela sua posição de autoridade, mas também pela sua posição moral, de retidão e de santidade. Grande será a glória da manifestação de Cristo diante de todos os homens nesse dia. Na parte B do verso 11, onde nós lemos que diante da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, nem para a terra, também nem para o céu, João viu Cristo revelado neste dia com os olhos como chama de fogo. Já vimos isso aqui no verso 12 do capítulo 19, para julgar com justiça os homens. Em outra passagem, descreveu a sua vinda como juiz, simplesmente assim, aqui no capítulo 20. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu nesse dia em que eles estiverem todos congregados por Satanás, que tinha sido solto, segundo a visão de João. Sabemos por outras passagens do livro de Apocalipse
que o julgamento final afetará não apenas os homens, mas a natureza como um todo, conforme foi registrado pelo apóstolo Pedro na sua segunda epístola, onde nós lemos o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, a igreja, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versos 10 ao verso 11. É claro que no dia do Senhor, de acordo com a linguagem figurada aqui, impressa aqui, a terra e o céu não serão aniquilados, como alguns afirmam, mas restaurados, dando lugar a uma nova realidade, como nós lemos, e será assunto do nosso próximo estudo, no capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então eles não serão aniquilados, destruídos, mas eles serão completamente transformados para uma nova realidade. No princípio o homem tinha domínio sobre a natureza. Deus os abençoou com essas palavras: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. O homem tinha autoridade e recebeu autoridade de Deus no pacto com Deus para exercer autoridade sobre toda a terra, e inclusive sobre os animais que voam pelo céu. Contudo, na sua queda, a sujeitou aos danos do pecado, porque lá em Romanos, capítulo 8, verso 20, nós lemos o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, o texto de Romanos, obrigado, irmão. O texto de Romanos diz que a natureza foi sujeita ou sujeitada pelo homem, que era aquele que tinha e que detinha o domínio sobre ela. Então, a natureza sofre os danos do pecado. Por esta razão, o julgamento de Deus alcançará a natureza, a fim de redimi-la de tais efeitos, elevando-a ao estado de maior perfeição. Ela já está sendo julgada, como nós já estudamos aqui nas passagens anteriores, já descrevi aqui inclusive do capítulo 6, também no capítulo 7, quando o anjo recebe a ordem para não danificar a terra, até serem selados todos os santos, todos os servos de Deus. Então nós vemos que a natureza, ela já está em julgamento. Esse desequilíbrio do calor, essas queimadas, essas catástrofes envolvendo chuvas, enchentes, mostram um desequilíbrio que não foi Deus quem estabeleceu, mas o homem que antes tinha domínio sobre a natureza e que agora, por causa do pecado, a natureza geme. Ela geme, ela está como que sofrendo em convulsão, e os problemas da natureza, nós percebemos que a cada dia, a cada ano, estão cada vez mais intensos. Ela está aguardando esse dia, o dia quando Cristo vier e queimar tudo aquilo que não pertence ao seu estado perfeito, que Deus haverá de estabelecer no dia da sua vinda. Então, ela já está sendo julgada e há de receber julgamento final, de tal modo que não se encontrará lugar para a terra e céu, ou seja, para a perpetuação desses elementos na atual condição que se encontram. Você imagina Cristo voltando, redimindo os seus santos, congregando os seus santos, os seus redimidos, os crentes, a igreja, os nossos inimigos sendo punidos eternamente, Satanás com seus anjos, e
todos os seus seguidores incrédulos e rebeldes na terra, e nós vivendo numa realidade onde as enchentes vão continuar, onde o calor vai continuar absurdamente quente, né? E aumentando a cada tempo. Não, toda a natureza também será transformada, aperfeiçoada. Nada, nem entre os homens, nem entre o universo da criação, que tenha sido afetado pelo pecado, passará impune no dia do julgamento final. Nem mesmo a terra, nem mesmo o céu. Inclusive, toda a natureza há de ser julgada. No verso 12 nós lemos, na sequência, João diz que viu também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Mais adiante ele diz: e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Essa passagem indica quem será apresentado diante do trono de Cristo, pois ele julgará a todos. Como eu já disse, ninguém escapará desse julgamento. E nós estamos falando de um julgamento aqui, cujo contexto se limita aos incrédulos, porque os crentes já foram retirados, já foram congregados. Vimos isso em ocasiões anteriores. Capítulo 11, por exemplo. Capítulo 15, vimos isso também. Vimos também no capítulo 20 aqui, versos 4 até o verso 6, em outras passagens sobre o arrebatamento da igreja. Nesse contexto de julgamento final, a igreja não está presente, ela já foi retirada. Então, quem serão esses que serão apresentados nesse dia aqui de julgamento final? Os mortos. Nós vimos aqui no verso 12 e também no verso 13, que eu vou citar daqui a pouco, e também João cita os grandes e os pequenos. Então ele cita aqui aqueles que tinham morrido, mas que, segundo o verso 13, foram ressuscitados para serem apresentados diante do trono, e também os grandes e os pequenos, independente da sua classe social, socioeconômica. Primeiramente, os mortos serão julgados. Tudo aqui indica a ressurreição dos incrédulos que terão passado pela morte. Olha o que diz o verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então o verso 13, ele enfatiza aquilo que no verso 12 já está claro para nós. Os mortos, os grandes e os pequenos, são colocados, postos em pé diante do trono, para serem julgados, cada um segundo as suas obras. No verso 13, encontramos uma ênfase sobre esse julgamento. Vivos e mortos, incrédulos, serão todos apresentados diante desse julgamento. O mar, que nós lemos aqui, no verso 13, o mar, deixa eu voltar aqui, passagem. O mar, a morte, o mar, deu o mar os mortos que nele estavam. Segundo, a morte e o além também entregaram os seus mortos. O mar aqui, palavra grega talassa, ou seja, o mar aqui representando as trevas do pecado neste mundo. Porque lá no capítulo 13, se você puder folhear a sua Bíblia agora um pouquinho, olha o que nós lemos sobre o mar no capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então, se referindo aos poderes políticos, os comandantes, os reis, as autoridades políticas, representando todo o poder político anticristão no mundo. Essa é a besta que emerge da terra, mas do mar. Então, sai do mar. Agora, capítulo 15, verso 2. Nós lemos assim: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Agora, capítulo 17, verso 1. Quando João descreve a grande meretriz assentada numa besta. Nós já vimos isso aqui, vale a pena lembrar. É a mesma figura que João descreve no capítulo 13. A besta que emerge do mar, os poderes políticos anticristãos do mundo, e a besta que emerge da terra, ou as religiões anticristãs do mundo.
Então, essa figura das bestas que emergem do mar e da terra são vistas no capítulo 17 como uma outra figura, com outras descrições. Uma grande meretriz, a falsa religião, que está montada sobre uma besta escarlate. Se você voltar no capítulo 13, você vai ver que no verso 12 do capítulo 13, ao descrever a figura do falso profeta, das falsas religiões, das religiões anticristãs presentes no mundo, ou seja, essa besta que emerge da terra, no verso 12 do capítulo 13 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta, da besta na sua presença. Aqui no capítulo 17, essa figura das religiões anticristãs, ela é descrita como uma grande meretriz que seduz as nações, e ela está montada numa besta escarlate, se referindo historicamente ao Império Romano, porque a falsa religião nos dias de João era sustentada, era defendida, era chancelada pelos poderes políticos. Então, quem não se submetia às falsas religiões dos romanos era perseguido. Então, aqui no capítulo 17, fazendo um paralelo dessa figura, no capítulo 17, verso 1, nós lemos: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Agora vamos para o verso 15, onde há a interpretação dessa figura das águas. No verso 15 do capítulo 17, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Agora no capítulo 21, verso 1. Olha que mensagem gloriosa que nós encontramos no final do verso 1, primeiro verso do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Por que o mar já não existe? Porque o mar aqui representa uma figura maligna, do mal. O mar aqui representa essas trevas do pecado neste mundo. E são justamente essas trevas que dão poder à morte. Então, o João diz: o mar dá os seus mortos. E aí na sequência ele fala: a morte e também o inferno. Então, essas trevas do pecado neste mundo dão poderes à morte e também ao além, ou seja, a sepultura, o Hades. Essa é a figura, essa palavra grega que aparece aqui, Hades, que também se traduz como inferno. Não impedirão que todos os incrédulos sejam apresentados diante do trono para serem julgados. Nem o mar, nem a morte, nem o além. Eles não impedirão que todos sejam apresentados diante de Cristo. Eles terão que entregar. Eles devoraram os homens com seus poderes. Agora eles têm que expeli-los. Agora eles têm que devolver os seus mortos, para que sejam julgados, recebam a sentença final na presença de Cristo. Segundo Simon Kistemaker, no seu comentário, ele diz o seguinte: todos aqueles que morreram desde que Deus pronunciou a maldição sobre a raça humana aparecem diante do juiz de toda a terra. Ninguém escapa, todos serão apresentados. Morte e o Hades, a morte e o Hades são um par inseparável e representam os dois aspectos da morte: física, a morte, o fenômeno da morte, o evento da morte, e o além, se referindo à morte eterna, cuja natureza é também espiritual. Aí, a outra parte que nós não destacamos aqui no verso 12, que nós lemos assim: então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Mais uma vez, com base nesses livros, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Temos aqui a base do julgamento: os livros e o livro da vida. É inevitável a relação que lemos aqui com o que encontramos em Daniel, capítulo 7, versos 9 ao verso 10. Sobre o ancião de dias que se assentou num trono em chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente, ilustrando aqui a posição de um juiz, porque o próprio texto diz: assentou-se o tribunal, ou instalou-se o tribunal.
Nesta ocasião, livros foram abertos, segundo o texto de Daniel, para a execução dos seus juízos, dos seus julgamentos. Trata-se dos livros dos registros de todas as obras dos homens, de modo que o julgamento é reconhecido por eles como justo, em face das provas das suas iniquidades e impenitência. Vamos ver isso aqui agora. Então, esses registros, eles provam para esses que estão sendo julgados a justiça, a retidão. Porque esses registros, eles são irrefutáveis por aqueles que estão sendo julgados nesse dia, e serão julgados nesse dia. Eles não poderão dizer, não, eu não fiz isso, porque os registros provam, esses registros vão de provar que eles cometeram tais iniquidades. E a impenitência que nós vimos no capítulo 16, aqueles flagelos que foram derramados sobre eles, e eles, ao invés de se arrependerem, eles não se arrependeram, pelo contrário, blasfemaram ainda mais contra Deus. Tais registros, esses livros, revelam a lei moral de Deus e provarão o julgamento, que o julgamento será exato e justo. Então, esses livros são os livros que provam a verdade. Esses livros são os livros que revelam e que denunciam os nossos pecados. Essas são as obras dos nossos pecados. Olha o que nós lemos no capítulo 2 de Romanos, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo, segundo a revelação ou a inspiração do Espírito Santo, ele não está em contradição com o mesmo Espírito que inspirou João na descrição desse julgamento. Que Cristo haverá de julgar os homens segundo as suas obras com base nesses livros. E Paulo está dizendo que será segundo o Evangelho. O Evangelho é não apenas o testemunho das obras de Cristo, é também o testemunho que denuncia as obras pecaminosas dos homens. Capítulo 11, verso 10, nós lemos o motivo. Se você puder voltar lá, no capítulo 11 de Apocalipse, verso 10, as duas testemunhas representando a igreja, nesta era, nesse período que antecede a volta de Cristo, ela está cumprindo a sua missão, levando o Evangelho a todas as nações, e elas receberam a autoridade, verso 6, para pregar o Evangelho, Uma vez que a sua missão chega ao fim, então esse é o dia em que ela é levada até os céus, como nós lemos aí no verso 11. Mas olha o que diz o texto no verso 10. As testemunhas, a igreja nesse período está pregando o Evangelho, está denunciando o pecado, está denunciando essas obras do pecado, ou seja, essas obras de desobediência, de imoralidade, de incredulidade, de negação de Cristo Jesus. As testemunhas estão pregando esse Evangelho. Olha o resultado, verso 10. Quando essa missão da igreja é interrompida, os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, ou seja, dos corpos dessas testemunhas estiradas em praça pública. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A pregação do Evangelho é uma pregação que denuncia o pecado, que incomoda o homem, que o acusa na sua condição diante de Deus, apelando a eles para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Então, este testemunho do Evangelho é o testemunho que denuncia as obras pecaminosas dos homens como razão de Cristo ter vindo para justificá-los. Sem a justificação imputada pela obra de Cristo, os homens ficarão expostos às suas próprias iniquidades, sem qualquer condição de se justificarem, porque pela natureza são reveladas os atributos invisíveis de Deus, segundo Paulo no capítulo 1, versos 19 e verso 20. E Deus gravou no coração do homem a sua lei, de modo que diante desta lei, o homem ele é também indesculpável, capítulo 2 de Romanos, versos 12 ao verso 16. Então, no dia do Senhor, esta culpa
culpa, ela virá de tal maneira que os homens haverão de reconhecer, mediante esses livros, esses registros, a culpa que eles verdadeiramente têm, e haverão de ser julgados pela reta justiça de Deus. Que obras são essas? Senão as obras que a palavra de Deus denuncia como pecado. E diante dessa denúncia, diante dessa advertência, desse apelo ao arrependimento, os homens que não se arrependem no dia do Senhor haverão de reconhecer, diante do trono branco, diante da retidão daquele que julga todos os homens, hão de reconhecer as trevas da sua própria natureza. Jesus veio sofrer a pena máxima do pecado, a morte, a favor dos que nele creem, provendo perdão pela reta justiça de Deus. A rejeição dos homens evidencia a sua própria condenação. Eles rejeitam porque eles já estão condenados. Mateus capítulo 10, versos 32 a 33, nós lemos o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Em João capítulo 12, verso 48, nós lemos ainda: quem me rejeita, não recebe as minhas palavras, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenham proferido, essa o julgará no último dia. Então, que livros são esses? Senão o testemunho do Evangelho, senão o testemunho de Cristo, que a igreja está anunciando e que nós estamos pregando, que estamos anunciando a todo mundo. E hoje, pela graça de Deus, temos um instrumento da internet que nos ajuda a difundir, espalhar essa mensagem. Tantos estão sendo alcançados, por exemplo, neste momento, através da internet, e estão tendo, na longanimidade de Deus, na paciência de Deus, na misericórdia de Deus, a oportunidade de, ouvindo a palavra da verdade, de se arrependerem dos seus pecados. E muitos estão ignorando a advertência. Então, quem rejeita e rejeita as palavras de Cristo, há quem o julgue. E esse julgamento está reservado para o último dia. No livro de Daniel também encontramos referências sobre o livro da vida, no capítulo 12. No capítulo 7, sobre os registros dos livros, que são usados por aquele que está sentado num trono em chamas. Agora, no capítulo 12, vemos uma referência ao livro da vida. Olha o que nós lemos lá na passagem: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Trata-se do livro dos decretos redentivos e punitivos, que nós temos aqui, de modo que os que neles são omitidos estão destinados para a condenação eterna. Então, abre-se o livro da vida, os nomes que não constam no livro da vida, ou seja, os registros dos decretos redentivos de Deus, esses que não constam ali, foram omitidos ali, esses já estão destinados para a condenação eterna. Notemos que o julgamento será baseado nos livros que registram as obras mortas do pecado, cometidos pela incredulidade e rebeldia dos homens. Incredulidade, porque muitos não acreditam, negam acreditar, preferem a mentira, como diz Paulo, do que a verdade, preferem adorar a criatura do que o Criador, e outros que são simplesmente impenitentes mesmo, são rebeldes. Eles sabem a verdade, eles conhecem a verdade, mas eles fazem uma opção de se oporem à verdade. Enquanto pelos livros são denunciados culpados, pelo livro da vida são sentenciados, conforme lemos no verso 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, pelos livros, eles são declarados culpados de acordo com as suas obras. E pelo livro da vida, se não constando os seus nomes no livro da vida, eles são agora sentenciados
destinados para dentro do lago de fogo. No verso 14, encerrando aqui o nosso estudo, nós lemos o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aqui certamente encontramos o julgamento de Cristo contra o último dos inimigos, a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E pode estar relacionado com o sofrimento físico e eterno dos incrédulos, de acordo com a sequência lógica dos eventos registrados por João nessa passagem. No verso 11, vemos a apresentação de todos diante do trono de Cristo, o julgamento final a apresentação diante do trono de Cristo, o julgamento final dos incrédulos, no verso 12. No verso 13, o julgamento incluirá mortos que serão ressuscitados para esse evento. No verso 14, o verso que nós estamos lendo, os corpos e almas reunidos agora são sentenciados. Então, os homens que tinham sido mortos, que estarão mortos no dia da vinda de Cristo, serão ressuscitados e reunidos com os vivos, e todos sentenciados agora fisicamente, com as suas almas reencontradas novamente com o seu corpo, destinados agora para dentro do lago de fogo. Este entendimento encontra coerência no contexto que vimos aqui e contrasta com o contexto dos santos, que lemos aqui no verso 4 e também no verso 5, parte B, os quais foram mortos, as almas, os decapitados, mas eles foram vistos vivos, porque venceram, e sobre eles, diz o texto, a segunda morte, ou seja, a condenação eterna, não tem autoridade. Não tem autoridade. A palavra inferno aqui é Hades, que é a mesma palavra que aparece no verso 12. No verso 12. A palavra inferno aqui é Hades no grego e indica no Novo Testamento um lugar para onde os incrédulos que morrem aguardam o julgamento final. O julgamento final ainda não aconteceu. Então os incrédulos e rebeldes diante do testemunho de Cristo, que morrem hoje, são levados diretamente para o inferno. Não ficam com as suas almas perambulando pelo mundo, não. São levadas diretamente para o inferno, aguardando o dia do julgamento final. Já estão em sofrimento, mas sofrimentos ainda mais intensos estão para vir. Então, o Hades aqui é o lugar, a sepultura, para onde os mortos são levados, para onde os incrédulos aguardam o julgamento final. Depois que o julgamento for concluído, este local não terá mais necessidade e será lançado no lago de fogo. Em outras palavras, o fenômeno da morte e a sua condição serão irrevogavelmente vencidos pelo poder vingador de Jesus Cristo no dia do julgamento final. O lago de fogo é o lugar final e eterno de tormento, onde todos os incrédulos e rebeldes serão lançados. A mente humana não pode conceber, e eu estou grifando aqui, plenamente, tá? Porque nós veremos nos nossos próximos estudos a descrição do estado eterno dos santos na presença de Deus. A mente humana não pode conceber plenamente quão glorioso será a vida eterna com Deus no céu, nem quão terrível será o lago de fogo, onde os elementos físicos, porque os homens são lançados para lá, eles são ressuscitados e lançados conscientes para um estado de tormentos. E também espirituais, porque nós vimos nos textos anteriores que Satanás e os seus anjos também são condenados para o mesmo local. E Satanás não tem corpo físico, nem os anjos que o seguem. Então, esse lago de fogo, ele será um local onde tanto os elementos físicos como os espirituais, homens, Satanás e seus anjos, serão atormentados como que queimando, sem serem consumidos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É importante notarmos que a ênfase aqui está relacionada ao verso 15.
O destino dos homens que forem lançados no lago de fogo será resultado de não terem seus nomes no livro da vida, não dos livros que registram suas obras, porque nos livros constam sobre eles, e por isso são denunciados culpados. Já no livro da vida, seus nomes não estão presentes. Nos livros constam sobre eles, mas no livro da vida não consta sobre eles. Então, o resultado deles serem lançados no lago de fogo será resultado de não terem seus nomes inscritos no livro da vida, não dos livros que registram suas obras. Infelizmente, alguns ainda insistem em pensar que suas obras podem salvá-los e estão completamente enganados. Não pense que a sua disciplina religiosa ou sua disciplina comportamental, a sua disciplina moral pode te dar alguma garantia de salvação, porque não pode te dar qualquer garantia, ainda que você esteja iludido com ela. A única garantia que você pode ter da sua salvação é se você, pela fé, crer em Cristo Jesus, que é o único que pode te justificar dos pecados, e a graça de Deus será eficaz para te salvar, mesmo não tendo nada para oferecer em troca de tão grande salvação, porque a salvação é obra unilateral de Deus, da graça de Deus, e é recebida, conforme Paulo descreve em Efésios capítulo 2, verso 8, pela fé. Então são as obras de Cristo que podem nos dar garantia da nossa salvação, não as nossas obras, para que nós não nos gloriemos. As nossas obras são insuficientes para nos dar a certeza da salvação eterna, a certeza de que nesse dia não seremos lançados junto com os incrédulos, com Satanás e seus anjos para dentro do lago de fogo. A nossa garantia está na confiança serena, firme, de que é o Senhor Jesus o nosso libertador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nessa confiança que nós obtemos a garantia da nossa salvação, não pelo nosso esforço, mas pelo esforço daquele que veio, foi humilhado, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está ao lado direito de Deus, de onde intercede pelos santos. A salvação é resultado da graça de Deus somente, recebida mediante a fé em Jesus Cristo. A falta ou a rejeição dela é a causa do único pecado que separa o homem de Deus, a sua incredulidade. Em João capítulo 3, versos 16 a 18, verso 36, eu quero ler, encerrando este estudo, esta passagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Para você que está me acompanhando agora pela internet, e que se porventura ainda não declarou esta fé na pessoa do Senhor Jesus, eu faço um apelo para você nesta ocasião. Creia na mensagem do Evangelho, creia em Jesus Cristo, confie na obra do Senhor, não confie nas suas obras, não confie na sua moralidade, não confie na estrutura religiosa que o mundo pode te oferecer, confie em Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu por você, foi Ele quem entregou a sua vida na cruz, para que se você crê, você comece desde já, a experimentar a vida eterna que Ele garante no seu nome. Se arrependa dos seus pecados. Eu te faço esse apelo. Abandone os seus pecados de rebeldia ao Senhor, de incredulidade. Recorra ao Senhor Jesus Cristo. Ore neste momento, agora que você está me ouvindo, ore ao Senhor Jesus e peça que Ele, na sua misericórdia, te conceda a justificação dos seus pecados. Volte-se para Ele.
Deus o ama e o seu amor foi revelado na obra de Jesus Cristo. O aceite no seu coração, arrependido dos seus pecados, e eu tenho certeza que você obterá grande salvação por parte do Senhor. E mais, procure uma igreja que prega o Evangelho com fidelidade, se integre nesta igreja, cresça juntamente com outros crentes, se submeta à mensagem do Evangelho e publicamente confesse Jesus Cristo sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem sabe, ouvindo esta mensagem, você está carecendo de um aconselhamento, de uma orientação. Eu quero te convidar a acessar o site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e escrever para nós. Teremos o maior prazer em tentar te ajudar, dando as orientações que você precisa. Se você mora em Goiânia, seja muito bem-vindo. Nos procure aqui, nós estaremos prontos para te receber e te ajudar a crescer juntamente conosco, que também estamos crescendo nesse caminho da vida cristã. E vamos juntos, crendo no Senhor Jesus, confiando no testemunho da sua palavra, até que Ele venha para resgatar a todos nós. Que Deus te abençoe, abençoe a todos nós. Nós vamos orar neste momento. Senhor, nós te pedimos que receba de nós a nossa gratidão, porque temos a oportunidade, na Tua misericórdia, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e de ouvindo a Tua palavra nos arrependermos dos nossos pecados. E eu oro, ó Pai, por aqueles que neste momento ainda não creram no Senhor, que ainda estão afastados dos seus caminhos, que inclusive estão afastados da igreja, da comunhão com os santos, não estão congregando em igreja nenhuma. Resgata-os do engano, resgata-os, ó Deus, de toda falsa religiosidade, e que todos, ó Deus, estejam na comunhão com o Senhor, andando nos seus caminhos, junto com os demais crentes, os demais santos da família de Cristo, do corpo de Cristo, para, sendo nutridos pela Tua palavra, crescerem mutuamente na fé evangélica. Eu oro por esses, ó Pai, para que o Senhor os livre do mal, do engano, da mentira, e que nesse dia, o dia da revelação do Teu Filho Jesus Cristo, todos nós estejamos congregados, ó Deus, não com os ímpios, com Satanás e seus anjos malignos, destinados para o fogo eterno, mas que estejamos todos congregados na Tua presença, desfrutando das delícias e das promessas que anteriormente foram proferidas pelos santos profetas. Te pedimos, ó Deus, pela Tua misericórdia e rogamos por estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.